寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Mongólia e Laos, Mongólia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a protestos, como por exemplo a Revolução de Xinhai, os protestos da Praça da Paz Celestial e entre outros vídeos relacionados à Mongólia também, beleza? Então tá, tudo bem. Sem enrolação, vamos direto para o vídeo que, como vocês estão vendo, eu já enrolei demais. E hoje, como vocês estão vendo também, nós vamos falar sobre a redemocratização da Mongólia, porque sim, a Mongólia já não é mais um país que só tem que é governado por apenas um partido. Mas antes de explicar o vídeo, eu vou ter que deixar vocês contextualizados, beleza? Mas relaxa que eu só vou dar uma breve resumida. Bem, durante a Revolução de Xinhai, isso resultou na queda da dinastia Qing. E quando resultou na queda da dinastia Qing, a Mongólia, que era uma colônia, acabou tendo sua independência. E a partir de 1911, a Mongólia ela acabou voltando a ser uma monarquia, chamado de o Khanato Mongol ou Khanato da Mongólia. Só que, né, como nada dura para sempre, em 1922, os comunistas, né, o Lenin chegou no poder na União Soviética e a Mongólia estava com um medo da China. Então a Mongólia ela também teve a sua própria revolução comunista. E isso foi em 1924 que acabou tirando o monarca do poder e ele acabou sendo preso na China, acusado porque chegaram para os chineses que o monarca era comunista, então foram lá e prenderam o cara, erroneamente. Mas a partir daí a Mongólia passou a fazer parte, né, não de fato da União Soviética, mas acabou sendo um estado satélite, um estado tampão da União Soviética contra a China, e isso foi até a União Soviética colapsar. Bem, e a partir daí nós já podemos continuar o vídeo, que já no finalzinho dos anos 80 e em 1988 por aí, as pessoas elas já estavam cansadas, né, só do mesmo partido no poder, só de não poder ser livre. E elas já estavam vendo que a União Soviética também já estava fraco e outros países também que faziam parte do bloco soviético também já estavam caindo na porradaria já para a independência e para ter outros modos de governo. Então, essas pessoas elas acabavam fazendo pequenas reuniões, obviamente que conversando de um modo muito discreto e até mesmo indireto, não tipo como uma espionagem profissional, mas com pouca aglomeração, através de cartas, porque, né, eles também sofriam uma repressão do partido caso eles resolvessem se opor. Porém, algum tempo mais tarde, um político chamado Elbig Gordosh, perdoe a pronúncia, mas é o nome que está aí na tela, ele fazia sim parte de um partido comunista, do partido que estava no poder, só que ao mesmo tempo ele também já não estava mais conseguindo se adequar às ideias e ver que ele estava se sentindo um pouco atrasado, então ele acabou saindo da Mongólia e acabou indo visitar outros países e viu a diferença econômica e social que os outros países tinham da Mongólia. Então, tipo, em um país que ele foi era livre e tinha um livre mercado, tinha mais dinheiro, e ele também queria isso para a Mongólia. Então, ele acabou retornando à Mongólia e no dia 28 de novembro de 1989, ele acabou fazendo um discurso na TV que era basicamente o seguinte:
jovens, vão para as ruas, tragam a democracia e tragam a liberdade. Só que não se sabe o que ele falou depois, porque a transmissão ela foi interrompida. E ele acabou tomando uma advertência, acabou indo preso e acabou deixando de fazer parte do Partido Comunista, aliás, do Partido da Revolução Popular Mongola, que era o partido que dominava na época. E, obviamente, como ele já não fazia mais parte da política, então ele decidiu ir contra o partido. Então ele começou a ir em algumas universidades, alguns lugares de shows, e procurava algumas pessoas para conversar discretamente sobre o assunto. E com isso ele explicava como é que era o mundo fora da Mongólia, como é que era o livre mercado, como é que era um sistema democrático, como é que era uma liberdade de expressão, você falar e não ir preso. E com isso ele foi jogando alguns panfletos pela rua de madrugada, incitando uma manifestação contra o Partido Revolucionário Popular Mongol ou da Mongólia. Até que demorou um tempinho, mas aconteceu. E a primeira manifestação aconteceu no dia 10 de dezembro de 1989, quando alguns manifestantes foram até o Centro Cultural em Ulaanbaatar, a capital da Mongólia. De início só apareceu 300 pessoas pela manhã, mas no decorrer do dia chegou a juntar até 1000 pessoas no local, exigindo uma renúncia, exigindo democracia e que o governo fosse mais transparente com as pessoas. E conforme os dias fossem passando, iam indo cada vez mais e mais manifestantes, e esses levavam faixas com imagens do Gengis Khan, levavam faixas com a escrita tradicional da Mongólia, justamente para ter aquele sentimento de nacionalismo, aquele sentimento de não ser colônia de um outro país, justamente por isso, né, que eles não queriam usar a escrita russa, porque eles queriam que a Mongólia fosse dos mongóis e que não dependessem de outros países, que eles não fossem colônia de mais ninguém. E no dia 2 de janeiro de 1990, eles levaram a manifestação até um lugar que se chamava Museu do Lenin, que hoje em dia é conhecido como a Praça da Liberdade. Não é de São Paulo, tá? Ah, que piada horrível. E com isso, eles estavam mandando diversas cartas para o governo renunciar, e o governo ele também estava mandando cartas para as pessoas que eram pró-comunismo, pró-socialismo, pró-esquerda, irem na rua combater esses manifestantes. Só que ambos as cartas eram em vão, porque o governo não renunciava e os manifestantes, que vamos dizer que eram comunistas, socialistas ou até mesmo de esquerda, eles também não estavam dando a mínima para isso e não estavam indo brigar com ninguém. E nesse tempo aconteceu um boato que mudou toda a manifestação da Mongólia. Aconteceu um boato que era o seguinte, que estava rolando que a União Soviética ia vender a Mongólia para a China. E com isso, obviamente, o povo foi à loucura. As pessoas não queriam fazer parte da China. E estão corretas elas, né? Elas querem ter o próprio território, o próprio país. E com isso, elas foram novamente até o Museu do Lenin no dia 14 de janeiro. Só que em vez de usar a bandeira da Mongólia Popular, né, que era basicamente isso daqui, só que com a estrela aqui do socialismo, do comunismo, eles trocaram para esta bandeira que vocês estão vendo aqui. E a partir daí, eles começaram a só usar essa bandeira e a jogar todas as bandeiras que envolviam o governo fora. E isso foi seguindo até o dia 4 de março, onde eles resolveram mandar uma outra carta para o governo, só que em vez de pedir para renunciar, pedir para conversar um pouco, para afrouxar um pouco, para abrir um pouco do mercado, para eles tentarem chegar numa ideia de igual para igual, sem precisar, entre aspas, tirar o governo, né? E sim ter algumas reformas políticas, para eles darem uma modernizada no país.
Só que isso não foi atendido. E no dia 7 de março, ainda de 1990, reuniu 100 mil pessoas na praça principal de Ulaanbaatar. E essas pessoas elas estavam fazendo greve de fome. Então o governo a partir dali seria responsável por deixar essas pessoas morrerem de fome. E nesse tempo já tinha mídia estrangeira no país. Então isso ia pegar muito mal para o governo. O país sendo vigiado, não creio que mundialmente, mas ainda assim, né, tendo mídia passando para fora, isso com toda certeza ia queimar o governo na ONU, na comunidade internacional. Então, no dia 9 de março de 1990, eles acabam renunciando e acabam saindo do poder. Porém, de 1990 a 1992, ficou um vácuo de poder, justamente porque não tinham outros partidos. Até que em 1992, acabaram sim formando novos partidos e uma nova constituição foi feita, deixando a Constituição da República Popular da Mongólia para trás. E uma outra curiosidade é que em 1998, esse cara aí que vocês estão vendo, a estátua desse cara daí, aconteceu o seguinte: esse cara ele foi assassinado. Ele sim, foi constado, né, que invadiram a casa dele e deram 16 facadas, 3 no coração, e disseram, e a polícia disse que, e os investigadores, aliás, disseram que foi apenas um roubo normal. Só que também foi constatado que a esposa dele testemunhou que nada foi roubado e ela também nem sequer foi tocada ou feita de refém. Simplesmente entraram lá e apagaram o cara. Aí fica o questionamento, quem foi, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sabiam que a Mongólia é um país democrático? Eu espero que sim, a partir daí. Mande esse seu vídeo para algum amigo que gosta da Mongólia ou que gosta da história, né, dos países soviéticos ou ex-soviéticos. Enfim, segue lá no Insta, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve. Falou e fui!